Agora sim. Bom, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso painel Caminhos Educacionais durante a Pandemia, onde vamos falar um pouco sobre os desafios, sobre as conquistas, né? Essa época de pandemia trouxe muitos desafios, sobretudo para a área educacional, muitas adaptações repentinas de uma hora para outra, onde a gente precisou lidar com algumas coisas sem muita preparação, né? Tanto com as nossas equipes, dentro das escolas, com os projetos voltados para a educação. E hoje, nesse painel, a gente veio contar um pouquinho dessa trajetória e contar o que as nossas 3 instituições, né, que nós fazemos parte, tem feito e caminhado nesse sentido, de trabalhar a digitalização, esse pós-pandemia, a inserção da tecnologia, vinculado a uma educação de qualidade, à inovação, ao empreendedorismo social, né, dentro das nossas ações. Então, o meu nome é Tayane Belchior, eu represento a 3B Educação, Inovação e Eventos, né, nós temos aqui, eu vou pedir para elas se apresentarem também, a Lohane Souza, que é da Fundação André e Lúcia Maggi, e a Yolanda Cortez, que é da Secretaria Estadual de Educação do Estado da Paraíba. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, e bem-vindos a todos vocês que nos acompanham aí no painel de hoje. Obrigada, gente. Prazer estar aqui compartilhando um momento de discussão tão rico e tão importante, né? Enfim, com essas mulheres aqui maravilhosas. E aí a gente está discutindo educação em um momento tão delicado do nosso país, né? Em um momento que a gente está vivendo um contexto de pandemia, que a gente está tendo a discussão do Fundeb e que a gente ainda tem tantos avanços, mas ao mesmo tempo tantos desafios antigos e novos que se somaram aos que a gente já tinha, né? Exatamente. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação da Yolanda, e aí a gente vai seguindo. Por enquanto isso, Lô, se você quiser ir se apresentando, enquanto eu coloco aqui a apresentação. Ótimo, obrigada. Obrigada, Tayane, pelo convite, agradeço esse espaço para a gente contribuir com esse debate, com esse diálogo. Me chamo Lohane Souza, eu estou como coordenadora de projetos da Fundação André e Lúcia Maggi. Então, em nome da Fundação, agradeço por esse espaço, por a gente poder compartilhar uma iniciativa que está em percurso e que nós estamos também desenvolvendo ainda essa atividade, e por isso também queremos debater, contribuir e desenvolver, somar mais esforços para desenvolver essas localidades onde a gente atua. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres poderosas nessa tarde de hoje. Obrigada. Acho que já está aí, a apresentação está compartilhada, né? Ok. Está em tela já, gente? Me dá um ok se estiver. Está sendo compartilhado. Para mim ainda não aparece. Para mim também não. Aqui para mim consta com o streaming de estar compartilhando a sua tela. Agora sim. Foi? É o tempinho, então, o delay do carregamento. Então, vamos lá. Começando com a Paraíba, né, gente? Coisa boa falar um pouco sobre o meu estado aqui, sobre o que a gente tem produzido, o que a gente tem desenvolvido lá na Paraíba em termos de educação e principalmente sobre o nosso esforço, né, em fazer dialogar 2 ecossistemas, que é o da educação e da inovação, né? Então a gente tem procurado fazer esse link, promover essa intersecção para a gente produzir, para a gente ter bons resultados, né? E conseguir uma proposta diferenciada na educação básica. Então, vou falar brevemente o histórico aqui para vocês, desde quando a gente começou a pensar sobre esse ecossistema de educação, inovação e empreendedorismo social na educação básica da Paraíba, que começou em 2017, e como a gente vem seguindo até hoje, 2020. Bom, em 2017, eu e minha companheira de trabalho, a professora Giovânia, passamos por um processo de imersão lá na Finlândia. Fomos estudar na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, competências para o profissional do século XXI, né? E fomos trabalhar também como é que a gente colocava colaboração, criatividade, pensamento crítico, comunicação, como é que a gente conseguia trabalhar essas competências em sala de aula. E aí a gente teve um aprendizado muito importante na Finlândia,
que fez com que a gente mudasse nossas perspectivas sobre empreendedorismo, né? A gente percebeu que na Finlândia o empreendedorismo estava muito ligado ao ser, a um modo de conduta, a um modo de percepção que influenciava no gerenciamento da aprendizagem, do processo de escolha, em como organizar o seu projeto de vida. E aí essa reflexão levou a gente para que em 2018, né, a gente começasse a implementar uma base de discussão sobre empreendedorismo e inovação na educação pública na rede estadual de ensino. Então, começamos com um projeto piloto em 2 escolas, a gente trabalhou metodologias ativas de aprendizagem com os estudantes, né? Trabalhamos também instrumentos utilizados na administração, também para a realidade da sala de aula dos estudantes do ensino médio, e aí tivemos uma riqueza de resposta desses estudantes que foi incrível, né? A gente viu um estudante mais protagonista, mais ativo, com um olhar sensível para o seu entorno e com um pensamento de resolução de problemas. Então, isso foi muito bacana, porque em 2018 a gente pôde inserir esses estudantes aí pela primeira vez na Campus Academy, né? Foi a primeira vez que tinha acontecido na Paraíba, já existia a Campus Festival, conseguimos implementar a Campus Academy em parceria com o Sebrae e com a Luz Criações, e aí os estudantes vivenciaram um processo de 3 dias de maratona de inovação. Então, a gente teve 300 estudantes da educação básica, né, sendo aí, como é que eu posso dizer, impactados, envolvidos por essa proposta, né, de empreendedorismo e inovação social. Em 2019, a gente conseguiu uma musculatura maior. E qual foi a nossa ideia? Já que a gente teve uma resposta positiva em 2018, 2019, a gente amplia para a nossa rede. E aí, nessa ampliação, né, aquele projeto inicial que começou com 2 escolas, se tornou um componente curricular que foi inserido na parte diversificada do currículo dos estudantes das escolas cidadãs integrais. Então, aquele projeto que estava em 2 escolas passou para 90 escolas, e aí a gente conseguiu injetar mais musculatura, e a gente conseguiu também desenvolver melhor uma proposta de maratona própria de empreendedorismo e inovação, que foi a maratona Ouse Criar. E agora, em 2020, né, nós também ampliamos o número de escolas com a proposta da Colabora Inove. Né, hoje nós temos 123 escolas envolvidas, e aí nós pensamos toda uma proposta presencial, né? Nós trabalhamos muito com as metodologias ativas de aprendizagem, com contato próximo com os estudantes, com aprendizagem baseada em time. Então, toda a nossa reflexão pedagógica estava para esse contato presencial dos estudantes. E aí, em 2020, veio o desafio da pandemia, que faz com que a gente se reinvente, porque a gente sente, né, a gente foi forçada a pensar em toda uma proposta educacional em que as tecnologias da informação e comunicação ganharam uma relevância muito maior. Então, elas já não eram mais um acessório no processo de ensino e aprendizagem, elas estavam lá em destaque e era um instrumento que a gente tinha para conseguir viabilizar o processo de ensino e aprendizagem, trabalhar com os nossos estudantes e, assim, tentar manter esse contato entre escola e estudante. Então, gente, foi um desafio, tanto em termos didáticos, quando a gente pensa em rede, né, tanto do processo de ensino e aprendizagem, quanto do processo de avaliação e também de formação de professores. Então, foram vários desafios, todos colocados juntos de uma vez, né? Formação de professores, processo de ensino e aprendizagem, avaliação, universalização. Além da universalização, tem a questão da alfabetização na era digital e da cidadania na era digital. Então, não é simplesmente só ofertar o uso das TICs, mas é saber como usar, para que usar, né? E qual é a ética envolvida nisso. Então, tem sido um desafio para a gente aqui na Paraíba, mas a gente tem tido bons resultados. Por quê? Porque nós temos conseguido utilizar bem esses instrumentos, né, para fazer com que os estudantes
e os professores se engajem também. É um processo delicado, é um processo contínuo, porque a gente está falando de várias gerações envolvidas, né? A gente tem pelo menos aí 3 gerações, a X, Y, Z, professores X, Y, alunos Z, né? Todos com suas dúvidas, todos com os seus temores e as suas resistências também nesse processo, mas que a gente está conseguindo inserir. E para aqueles estudantes que não têm acesso a um computador ou um celular, a gente também está disponibilizando o processo de videoaulas por meio da TV. Então, a ideia da universalização tem abarcado tudo isso, né? Como é que a gente pode chegar ao nosso estudante, como é que a gente pode chegar ao nosso professor, como é que a gente pode sensibilizar e não perder esse fio da meada do processo pedagógico. Então, o que é que a gente vê, gente? Que o processo de inovação, o processo de empreendedorismo, o processo educacional é um processo vivo, né? É um processo vivo, é um processo mutável, é um processo inconstante, que gera dúvidas, mas a gente está falando de inovação e empreendedorismo na educação. Então, a gente também fala em olhar de maneira diferenciada para os problemas que nós temos e buscarmos soluções, né? E a gente percebe que dentro desse contexto de mudança, existe uma pauta, existe um coração ali que reside, que é o da responsabilidade social. Então, quando a gente trabalha com estudantes, quando a gente trabalha com professores, quando a gente trabalha com essa sensibilização, a gente pensa não só no indivíduo, mas a gente pensa, sim, no indivíduo, né, dentro do seu contexto, dentro da sua comunidade e dentro do seu potencial de transformação. Vou me debruçar mais um pouquinho sobre a Colabora Inove, porque ela foi iniciativa inovadora no estado da Paraíba, porque nós conseguimos inserir esse componente curricular organizado em parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, né, na realidade das Escolas Cidadãs Integrais, que é um projeto belíssimo e transformador que nós temos da Paraíba em educação integral. Então, para complementar e para reforçar a ideia da formação de um jovem autônomo, solidário e competente, nós inserimos aí a Colabora Inove, que foi o primeiro componente que trouxe, né, que trouxe para o currículo a discussão lá posta de metodologias ativas de educação, empreendedorismo social e Agenda 2030. Então, é muito importante também falar dessas discussões dentro do currículo, porque o currículo, ele tem um aspecto técnico e ele tem um aspecto político também. Então, o currículo, ele vai muito além da gente só pensar em conteúdos, né? Quando a gente fala em currículo, a gente está falando de interesse social, de interesse de várias partes da sociedade. E quando a gente fala de interesse de várias partes da sociedade, a gente fala também sobre o que essas partes enxergam para a sociedade, enxergam para a formação de base e qual é a nossa projeção de futuro. Então, quando a gente fala também em projeção de futuro, a gente nunca pode deixar de falar da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pensando na atuação dos nossos estudantes naquelas áreas propostas, né, que são as pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. Então, na realidade paraibana, a gente vê que, mesmo com os desafios se tornam impulsionadores para que a gente consiga desenvolver essa inovação incorporada nos processos educativos, né? Seja por meio da parceria que nós temos aí há 2 anos com o Sebrae e com a Luz Criações na construção da Campus Academy, seja na nossa reflexão e na nossa construção sobre a maratona própria de inovação que nós temos, que é a Ouse Criar, e que é importante falar também, gente, que a Ouse Criar, nossa maratona de inovação, ela também foi pensada para o contexto presencial, né? Então, a gente estava pensando naquela reunião de estudantes, né, na ampliação do público também, que a gente já tem desde 2019. Em 2018, a gente trabalhava só com os estudantes da educação básica. Né? Em 2019, nós acrescentamos os estudantes do ensino superior trabalhando com os estudantes da educação básica, e agora, enfim, né, a gente estava pensando na explosão presencial, mas dentro do contexto, o Ouse Criar também foi repensado para essa realidade virtual. Então, nós vamos manter nossas atividades
da maratona educacional, mas também trazendo essa proposta virtual para os nossos estudantes. E, né, é importante destacar que também nós pensamos, quando pensamos em educação, quando pensamos em reinvenção, em inovação, em empreendedorismo social, né, nós pensamos também e muito no empoderamento dos atores locais, por meio daquela reflexão do local, né, da territorialização, da ação local que está inserida dentro de um contexto global. Então, gente, são essas as principais reflexões que eu trouxe. Fico aguardando os comentários de vocês para a gente entrar no debate. E eu queria só finalizar aqui a minha fala com uma reflexão de Paulo Freire, de que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é por meio desses diálogos, dessas iniciativas e dessas parcerias que a gente consegue esse impacto tão positivo que a gente tanto sonha. Coisa linda, maravilha, Yolanda, muito obrigada. A educação pública na Paraíba é uma coisa que me inspira muito. Sempre compartilho com a Lohane, que é lá de Cuiabá, Mato Grosso, e com outras pessoas de outros estados, que as ações que vocês trazem são, de fato, ações que caminham, que você vê execuções na prática e que são voltadas para a inovação, para o empreendedorismo social e criam realmente uma liderança diferenciada e preparada para aquilo que é o mercado 4.0, para o nosso futuro, para cuidar realmente do mundo, entregando algo melhor, né? Eles estão construindo um mundo melhor deles, e aí eu fico muito encantada com toda essa fala e os projetos. Parabéns, viu? Agora vamos conhecer um pouquinho da FAUME, Fundação André e Lúcia Maggi. Você vai conseguir compartilhar, né, Lô? Sim, eu faço por aqui. Eu já vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Todos estão vendo minha tela? Só um pouquinho que tem o delay. Sim. Agora foi. Agora foi, ótimo. Bom, então, ótimo, obrigada. Depois dessa fala inspiradora, né, que a Yolanda nos trouxe, eu quero apresentar para vocês um pouco da nossa experiência com educação não formal, né, com as ações que a gente tem desenvolvido. Então, a Fundação André e Lúcia Maggi, ela existe há mais de 23 anos, a gente atua principalmente nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e em outros estados brasileiros. Nossa principal missão é contribuir com o desenvolvimento local e humano, e a gente só consegue chegar nessa nossa missão, nesse lugar onde queremos chegar, através de pessoas, né, por meio de pessoas. Então, a ideia é sempre munir pessoas para que essa transformação aconteça e, de fato, o desenvolvimento local sustentável seja possível. Então, a gente parte desse princípio para poder desenvolver todas as nossas ações e os nossos projetos, tá? Então, essa é a base que nos sustenta para seguir com as nossas ações. E nós fazemos a gestão do investimento social privado de uma empresa ligada ao agronegócio, que é a Maggi, e dentro dessa nossa perspectiva do investimento social privado, né, da gestão, nós temos também como base os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, uma série de premissas que os objetivos nos trazem, a gente também traz para o diálogo para pensar o global, mas agir no local. Então, a proposta também que eu quero apresentar para vocês hoje traz bastante essa ideia do que de fato, pensar de maneira mais ampla, pensar nos impactos que podem ser potencializados, mas localmente conseguir impactar e trazer resultados positivos para as suas comunidades, né? Bom, então, partindo dessa base, a Fundação André e Lúcia Maggi tem como foco, hoje, em todas as suas ações, fortalecer o protagonismo social, porque a gente acredita bastante nessa linha, né, de fortalecimento. Uma vez que a gente fortalece as pessoas, como eu falei há pouco, a proposta de desenvolvimento local tem mais chances de realmente acontecer. Então, o nosso foco hoje está voltado para a juventude e também para as lideranças locais. Então, partindo do fortalecimento dessas pessoas, que a gente também entende que o desenvolvimento local sustentável vai ser possível. E nesse período todo, né, que eu comentei de mais de 23 anos de atuação, então a gente já acumulou uma série de conhecimentos nessa atuação ligada à educação,
não formal, ligada ao complemento, né, em ações realizadas no contraturno escolar com a juventude, fortalecendo as competências e as habilidades para pensar esse mundo que a gente está vivendo, enfim, todas essas influências que acabam influenciando, de fato, né, a juventude. Então, a gente já tem uma bagagem acumulada de conhecimento e experiências que foram sendo desenvolvidas, principalmente aqui em Mato Grosso, onde a gente tem um espaço físico que oferecia, então, as atividades em contraturno escolar neste espaço físico. Mas aí, querendo avançar um pouco para além de espaços físicos, a gente começou, então, com uma proposta de realmente um pouco mais ampla, né? Uma proposta que pudesse chegar a mais lugares, e é daí, então, que parte a experiência que eu vou apresentar para vocês, que é o Desafio Global, que é uma experiência que ela começou a ser desenvolvida nesse formato no ano passado, a partir de 2019, buscando iniciativas, projetos, ideias inovadoras de jovens entre 13 a 29 anos, que pudessem e quisessem transformar o mundo. Então, foi com essa ideia, né, com essa busca por jovens que querem transformar o mundo, é que a gente lançou o Desafio Global e selecionamos desse público que se inscreveu 20 projetos de diferentes, né, áreas e diferentes propostas que pensam o impacto social positivo para suas comunidades. E não só o público jovem em si que se inscreveu, mas também os educadores e os tutores participaram dessas propostas, né, e puderam participar também ao longo de uma formação que foi oferecida para esses participantes. Então, além do apoio financeiro, que existiu um apoio, um suporte para que as atividades pudessem ser colocadas em prática, houve também um processo formativo e de acompanhamento para que essas atividades pudessem sair do papel e realmente impactar as suas comunidades. E aí eram jovens das mais variadas vertentes, né? E o percurso, ele foi desenhado a partir de uma inspiração que é bastante interessante que vocês conheçam, quem puder se aprofundar também no desenho para a mudança, né, em termo em inglês chamado Design for Change. Então, esse desenho para a mudança foi o que nos inspirou para fazer esse edital. Ele hoje, aqui no Brasil, é representado pelo Instituto Alana. Então, ele nada mais é do que traduzir em 4 passos como é que a gente consegue chegar nessa transformação social por meio de ações mais simples e de um desenho mais simples. Então, começa com sentir a real necessidade que a comunidade apresenta. Também, partindo do sentir, a gente imagina o caminho que pode ser percorrido para essa mudança acontecer. Depois de sentir e imaginar, a gente vai para o fazer, né, de fato, que é a ponte para essa transformação, que é realmente acontecendo o trabalho na ponta, e depois compartilha essa iniciativa inspiradora para outras pessoas também poderem se inspirar e fazerem o mesmo. Então, vocês podem perceber que essa ideia, né, esses 4 passos, esse percurso que a gente seguiu com o Desafio Global, ele é bastante inspirado nessas metodologias que colocam a pessoa no centro, né, que são metodologias mais ativas de participação e que realmente as pessoas se tornam as principais motivadoras para colocar a ação em prática. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de inspiradores que fizeram parte dessa edição. Então, teve projetos ligados a questões de gênero, a inclusão de imigrantes, a trazer o conhecimento do campo também para a cidade, né, da escola ao campo. Teve também estudantes de arquitetura que propuseram ações para modificar, né, o espaço físico de um bairro. Então, de várias iniciativas foram selecionadas, e é dessas iniciativas que é possível perceber que são ações pequenas até, muitas vezes, mas que fazem uma grande diferença para essa juventude e principalmente para essas comunidades também. E nesse percurso formativo,
houve um encontro, né, quando se podia ainda fazer encontros presenciais. Nós fizemos uma imersão trazendo esses 20 grupos que foram selecionados de vários estados brasileiros, então, pessoal do Amazonas, de Rondônia, aqui de Mato Grosso, do sul do país, todos se reuniram para fazer uma semana de imersão para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página e, partindo daí, estruturar melhor as ideias que tinham sido apresentadas como proposta inicialmente no edital. Depois desse processo de imersão, aconteceram as mentorias online. Essas mentorias estão acontecendo ainda nesse primeiro semestre de 2020, elas já estavam previstas dessa forma, então o trabalho de desenvolver à distância, né, esses grupos e também desenvolver as formações à distância já é algo que a Fundação já vinha desenvolvendo e já vinha criando também conhecimento a respeito. Então, a gente entendeu que era importante acompanhar esses projetos, e a maneira de acompanhar todos esses que estavam, cada um numa parte do país, foi por meio dessa mentoria online. Então, a gente tem realmente o objetivo de fazer com que haja esse aprimoramento e a gestão dos projetos fique cada vez melhor, e também criar oportunidades de interação entre os mais diversos projetos, porque eles entre si conseguem também se ajudar e criar outras sugestões para os projetos que estão com algum tipo de problema ou estão necessitando de algum apoio, né? Bom, mas diante do cenário atual, os projetos que tinham, boa parte deles, tinham a intenção de fazer atividades com grupos, de juntar pessoas e de desenvolver ações com pessoas, tiveram que ser repensados. Então, diante da situação bastante atípica, né, da pandemia, a gente entendeu que rever os projetos de acordo com as necessidades das comunidades se fazia necessário. E é nesse ponto que eu chamo a atenção também para o que a gente pensa sobre desenvolvimento local. Porque, de fato, a gente não consegue colocar em prática o projeto se a sua comunidade está falando que precisa de outra coisa. Então, não daria para, por exemplo, fazer uma revitalização de uma praça, que era uma das propostas iniciais, sendo que, nesse momento de pandemia, ninguém pode mais ficar na praça e curtir essa praça como tinha sido imaginado no começo. Então, essa adaptação do projeto serviu muito para esse aprendizado também dos participantes, entendendo que foi necessário rever os projetos e atender a comunidade como se fazia necessário nesse momento. Então, alguns conseguiram remanejar e redistribuir as tarefas, fazendo atendimento emergencial, muitos optaram por direcionar o recurso que receberam para, por exemplo, distribuir cestas para algumas organizações. Então, houve essa adaptabilidade e compreensão também da juventude em relação ao que é, de fato, desenvolvimento local. E a partir disso é que a gente entendeu que o nosso momento de construção também desse percurso fez sentido para essas comunidades, né? E, bom, para finalizar a minha fala, dentro desse contexto todo de formação e também de desenvolvimento local, de juntar pessoas para criar ideias, também valorizar os talentos que existem nessas comunidades e que elas possam sonhar e desenhar ideias para serem colocadas em prática, que foi criado, no ano passado, um jogo chamado ACO, que é esse jogo que tem esses 4 pontos, né, de criatividade, empatia, protagonismo e trabalho em equipe. Então, esse jogo, hoje, ele é um jogo físico que facilita grupos, né, de uma forma lúdica, para identificar necessidades e esses talentos e recursos que existem nas comunidades para serem descobertos ou revistos, né, se já conhecem. Mas hoje a gente empaca nessa questão do encontro presencial, né? Ele faz muito sentido quando a gente consegue colocar todo mundo numa mesma sala e dialogar. Mas diante dessa situação atual e também já pensando numa projeção futura, é que eu quero lançar aqui para vocês um desafio que em breve, então a Fundação André Lucia Maggi vai lançar esse desafio para desenvolvedores e pessoas que queiram
participar conosco dessa transformação, dessa ferramenta que a gente entende que pode ser uma ferramenta bastante útil para as comunidades construírem as suas realidades e construírem realidades que almejam alcançar de uma maneira fácil. A gente quer que essa ferramenta, que a gente acredita que é bastante interessante, possa ser digitalizada e chegar a mais pessoas. Então, está lançado agora o desafio Maratona ACO. Eu espero que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais para poder ficar por dentro das datas e do regimento, né, do regulamento que a gente vai lançar a partir de daqui a algumas semanas, para que vocês possam participar ou divulgar essa iniciativa, para que outros jovens possam também colocar em prática as suas habilidades e resolver essa questão, esse problema, para transformar uma ferramenta que hoje é física em algo digital. Então, esse é o convite que eu quero finalizar a minha fala, apresentando, né, essa iniciativa, e deixo aqui o convite para vocês também nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, @sigafalme, no Facebook também, Fundação André e Lúcia Madi, tudo junto, além dos nossos canais, outros de comunicação. Bom, muito obrigada, e aqui eu finalizo a minha participação com vocês. Bom, galera, agora eu vou compartilhar a minha tela aqui também. Nós temos ainda alguns minutinhos aí com a apresentação. Eu vou tentar ser bem rapidinha para a gente ter um tempinho para perguntas. Então, acho que as meninas foram muito assertivas. Deixa eu compartilhar, né? Foram muito assertivas e trouxeram falas de ações muito alinhadas que olham realmente para o futuro, para que a gente possa pensar em como preparar, né, esses jovens como líderes, como... Compartilhou? Deixa eu ver, tá carregando. Foi. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Tá aí, né, gente? Conferir. Eu acho que as meninas trouxeram muito dessa preparação dos jovens para um futuro, para que eles sejam assertivos, para que a gente consiga realmente entender quais são as exigências e as demandas do futuro nessa preparação, para que a gente possa auxiliar nesse desenvolvimento cada vez mais assertivo, de jovens que sejam comprometidos com o mundo, com o futuro, com a paz, com a qualidade de vida, com o meio ambiente, para que a gente possa realmente criar ter um futuro, né, mais saudável, com um mundo mais cuidado e, consequentemente, com a gente mais feliz. Então, eu concordo muito com a fala da Yolanda, quando ela traz que a educação é quem muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, e é nessa linha de raciocínio que a 3B também atua, tem a sua trajetória, né? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho rapidinho, quem faz a 3B sou eu, Tayane Belchior, a Daniele Bezerra e a Camila Brandão, 3 mulheres aí que buscam impactar a educação, né? A nossa inspiração, assim como da FAUME e da Secretaria, é muito pautada dentro da Agenda 2030 da ONU, principalmente na ODS 4, que é Educação de Qualidade. E para que a gente fosse mais assertivo, estudamos a ODS e entendemos que a gente poderia impactar e buscar auxiliar na meta 4.4, que é até 2030 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, pensando nisso, a 3B abraçou um problema que é também global e que muitas vezes é deixado de lado e que ainda não... as pessoas não veem formas de tentar resolvê-lo de maneira assertiva. E a gente foi buscar o que é que a gente poderia, dentro das nossas expertises, fazer para poder ajudar, né, a impactar esse número de 49% de evasão universitária, onde a gente tem uma realidade, segundo o MEC, que apenas 8% dos estudantes de ensino médio participam de programas ou ações de orientação profissional ou de programas vocacionais. Então, quando a gente vê um número desse, a gente está falando, gente, que quase 50% de estudantes que tanto lutam para entrar no Enem, que tanto buscam realizar os sonhos de uma graduação, eles desistem dos seus sonhos. E por que isso acontece? Porque ainda não é comum, ainda não é
democrático, ainda não é acessível conteúdos como os que a gente viu que a FAUME trabalha dentro dos seus grupos de jovens, ou que a Secretaria tem trago para dentro dos seus ambientes educacionais. Então, quando a gente recebeu o convite de montar esse painel, de participar desse painel, eu pensei nelas, esse convite foi feito justamente por haver esse alinhamento de propósito, porque a 3B, ela busca a democratização de conteúdos inovadores e relevantes para o mercado 4.0. E aí, só para validar também toda essa fala, tudo que as meninas trouxeram quanto à ação, elas trouxeram as trajetórias dessas duas instituições maravilhosas. O que a 3B busca democratizar, eu trouxe aqui um spoiler, né, e vocês podem também acompanhar através das nossas redes, é que todo estudante do ensino médio, ele deveria passar por um processo que não fosse apenas ali um evento específico, mas por um real acompanhamento de preparação para a escolha profissional. E aí a sua preparação, dentro dessa preparação, é preciso que ele entenda quais são as tendências do mercado, né? E quando eu falo tendências de mercado, a gente fala sobre startups, sobre ODSs, sobre negócios sociais, sobre o que é inovação na prática, sobre o que a tecnologia vai influenciar na minha área de escolha de trabalho. Essas informações são extremamente importantes, visto que nós passamos agora pela quarta revolução industrial, né? A pandemia veio revelando cada vez mais a necessidade de desenvolver esses comportamentos digitais e entender que a tecnologia ela vai fazer parte da nossa vida. E que você precisa entender onde é que a tecnologia vai entrar para fazer parte da sua vida profissional. Então, muitas profissões têm desaparecido e outras têm surgido cada vez mais. Existem pesquisas que trazem que 65% das crianças que hoje estão no ensino primário irão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, nós vivenciamos um mundo que é dinâmico, que tem uma transição super rápida e que nós precisamos nos atentar a essa nova velocidade para fazer as nossas escolhas, para que daqui a 3 anos, né, 2 anos, 1 ano, esses estudantes não se tornem aí parte da estatística de evasão universitária, trazendo frustração, trazendo altos gastos para os pais, trazendo vários prejuízos, não só no emocional, psicológico, no financeiro, mas também no seu desenvolvimento quanto profissional. Outra coisa que é muito importante falar e que já foi um processo valorizado, foi desvalorizado com o tempo e agora volta com força total, é sobre o processo de autoconhecimento, né, que é muito, muito, muito importante de acontecer durante o ensino médio. Então, autoconhecimento, galera, não é mimimi. E quando a gente fala de autoconhecimento, nós não falamos sobre saber qual é a tua cor preferida, a banda que você gosta, ou saber, por exemplo, qual é os grupos que você gosta de participar. O autoconhecimento voltado para a vida profissional, ele é muito mais. Ele vem trazer a sua visão de propósito. Então, o que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de fazer e consegue transformar em algo que você possa trabalhar, como é que você pode mudar o mundo com as suas paixões, com aquilo que você ama, qual é o problema que você vai conseguir abraçar e resolver com amor, com propósito. E aí, junto com essa noção de propósito que o processo de autoconhecimento traz, nós temos também um mapeamento de habilidades. E aí, quando a gente junta esses dois pontos, nós temos um resultado muito benéfico, que é clarear as metas profissionais. Então, eu consigo entender onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar e o que é que eu preciso desenvolver para alcançar os meus objetivos, o que resulta numa realização. E quando eu falo dessa realização desse estudante, um estudante que é bem preparado, um estudante que ele é assertivo na sua escolha, um estudante que conhece as tendências do mercado, que vai conseguir se colocar e se desenvolver, eu falo numa realização não só desse estudante, mas de toda a sua família, de todos os professores, de todo o ecossistema que está em volta desse estudante, gerando esforços ali para que ele seja realmente um profissional do futuro, né? Então, é um investimento que vale a pena ser feito, visto as grandes mudanças que nós temos. Então, nós tínhamos ali um parâmetro, um mundo, né? O mercado 3.0 é um mundo que valorizava muitas hard skills, ou seja, competências técnicas que eram reveladas pelo tamanho do teu currículo. Então, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, papéis, títulos, diplomas valiam muito. Não que eles tenham deixado de valer hoje, mas se sobrepõe sobre eles hoje o desenvolvimento das soft skills. Existe uma frase que fala que as empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem por comportamento. Então, o que aconteceu foi que as empresas perceberam esse movimento de que por mais que as pessoas fossem muito competentes, se elas não tinham habilidades sociais, habilidades voltadas para a comunicação, em trabalhar em time, não tinham essa visão, né, das habilidades humanas realmente,
logo, logo essas pessoas estariam fora da empresa, porque não se encaixariam. E aí a gente teve uma grande valorização das soft skills, né? E uma grande revelação disso foi a publicação do Fórum Econômico Mundial, né, das habilidades profissionais do futuro 2020. O fórum, ele acontece, né, de tempos em tempos, e a cada 5 anos ele apresenta quais são as habilidades profissionais do futuro para os próximos 5 anos. E nós tivemos um grande boom, assim, quando saiu essa lista de 2020, porque a lista de 2020 revelou 10 habilidades que são profissionais, que são do futuro, e todas são soft skills. Então, isso valida o pensamento de que com a transição, né, tecnológica, com a digitalização e a automação das profissões, a habilidade que mais vai fazer diferença para que você se torne um profissional de qualidade, um profissional competitivo, para que você consiga realmente se destacar no mercado, são as habilidades profissionais do futuro, são as soft skills, é o comportamento, é a sua capacidade de olhar para o outro, é a capacidade de se comunicar, de trabalhar em equipe e time. E aí, só para quem não conhece, eu trouxe aqui quais são as 10, tá? Então, nós temos aí flexibilidade cognitiva, coordenação com os outros, negociação, gestão de pessoas, orientação para servir. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso aqui, né? Porque orientação para servir, a sua capacidade de olhar para o outro, de pensar o coletivo antes do individual, se tornou uma habilidade profissional, né? E isso é muito legal, porque exige de você o seu desenvolvimento quanto ser humano, para que você seja cada vez melhor profissional, né? Criatividade, julgamento e tomada de decisão, pensamento crítico, inteligência emocional, e aí nós temos a intrapessoal e a interpessoal, e todas, né, resultam ali na primeira habilidade mais procurada pelo mercado hoje, que é a resolução de problemas complexos. Então, o profissional do futuro é aquele que conseguir unir todas essas habilidades, desenvolver cada vez mais essas habilidades humanas, para que ele consiga ser, de fato, um resolvedor de problemas complexos dentro da realidade do mercado. Então, eu parabenizo a FAUM, eu parabenizo a Secretaria, e eu chamo vocês a curtirem a página da 3B, a conhecerem também o nosso trabalho, que está muito linkado ao desenvolvimento de melhores profissionais, melhores pessoas, resultando num melhor mundo. É para isso que a gente tem ali os nossos cursos, os nossos conteúdos, no nosso canal do YouTube, no nosso Insta e tudo mais. Essas são nossas redes. E muito obrigada, galera. É isso. Acho que nós temos 1 minutinho aí. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no privado. Como é que eu faço para ver as perguntas por aqui? É lá nos comentários, direto? Nos livros? Ela está na tela. Eram interessantes, né? Vários comentários. Tem uma pergunta que foi selecionada que está na nossa tela. Voltamos. Tá, ó. William Souza perguntou se acreditam na ampliação dos projetos EAD que estão começando a mudar a ação local para a digital, a partir da interdisciplinariedade, e também sentem a necessidade da formação digital do educador? Eu acho que a Yolanda caiu. Ela ia ser ótima para responder essa pergunta, porque é muito que trabalha e colabora em 9. Mas quer falar, Alô? Posso comentar, assim, apesar de... hoje, a Fundação, ela tem um trabalho muito de suporte para a educação formal, né? Nesse caso, projetos EAD, bom, deixa eu ler novamente a pergunta. Acreditam na ampliação dos projetos EAD que estão começando a mudar sim, acho que hoje é uma tendência e é um desafio também, porque, por exemplo, hoje, onde nós atuamos, muitos lugares não têm uma conectividade mínima, e muitas vezes as pessoas não têm nem acesso aos equipamentos para poder ter uma conectividade. Então, esse é um processo de desenvolvimento que eu acredito que vai durar, pelo menos, um longo prazo para a gente conseguir resolver essas questões. Mas é uma possibilidade que hoje não dá para desconsiderar, né, nesse nosso momento atual, né? Mas eu acho que a Yolanda pode também contribuir com essa resposta. Isso. A pergunta foi feita para você, Yolanda. Eu acredito que as duas perguntas, elas estão extremamente conectadas, porque quando a gente fala em trabalho interdisciplinar, né, e eu até vou além, transdisciplinar, a gente passa necessariamente pela formação do professor. Então, um professor que ele se sinta seguro com as tecnologias de informação,
Acho que ela está meio que travando. A conexão está bem instável por aqui hoje na Paraíba. Voltou, Pode Yolanda. ofertar um conhecimento significativo. Isso, voltei, gente. Então, eu não sei qual foi o momento que deu problema, que minha conexão falhou, mas enfim, estão conectados e um professor seguro, né, sobre o uso das TICs, né, ele vai se sentir também mais apto a trabalhar de maneira em conjunta com seus pares, né, trazer uma perspectiva transdisciplinar, né, e aí a gente consegue também, a partir disso, um engajamento maior dos estudantes, né, e o mundo virtual, ele traz inúmeras possibilidades de engajamento. Certo. Eu concordo, só para finalizar, meninas, nós passamos já 2 minutinhos aqui do tempo, mas só para me posicionar, eu acredito que o mundo EAD, o mundo virtual, o mundo digital, ele vai vir como uma ferramenta, né, já uma opção de ensino na formatação de conteúdos nas escolas, nos cursos que... Eu acho que isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu não acho que o presencial vai sumir para o digital entrar no lugar, mas eu acho que caminharão agora, a partir de agora, cada vez mais juntos, um dando suporte para o outro, porque o presencial, ele traz muito, né? A gente não consegue desenvolver as habilidades profissionais do futuro, que são as soft skills, habilidades sociais de comunicação, se nós formos apenas digitais. Então, é preciso que haja essa integração, é preciso que haja conexão entre os grupos, é preciso que haja essa troca. Mas eu acho que o digital vem para potencializar o tempo que a gente está junto. Né? Então, a partir do momento onde eu não preciso mais ler e estudar na sala, que a sala vira apenas um ambiente de troca, né? Um ambiente de conexão, um ambiente de produção de soluções, a gente tem aí o maior poder da união entre o presencial e o tecnológico. E aí é isso que, dentro da minha visão, eu acho ideal, que a tecnologia potencialize os momentos de junção, de presença ali, para que nós possamos cada vez mais formar estudantes, capacitar esses professores para formar resolvedores de problemas, para desenvolver um pensamento crítico, para desenvolver cada uma dessas habilidades no presencial, para que a gente entregue essa galera aí para o mercado de trabalho totalmente preparado e preparado para as próximas mudanças, né? Que a pandemia é uma coisa, mas daqui a pouco pode acontecer outra coisa, é tudo muito rápido, e o grande rolê agora, como diria Murilo Gun, é se adaptar à instabilidade. Então, bem-vindos ao mundo onde a gente não sabe o que é o nosso amanhã, e nós temos que estar preparados para não saber, né? Sim, isso, totalmente. Temos que abraçar, né? Sim. Acho que é isso, né, meninas? Eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria agradecer a presença de todos, né, que participaram aqui. Eu vi que tem muitas perguntas ali no chat, mas infelizmente nosso tempinho acabou. Mas eu convido vocês para seguirem as nossas redes sociais aí, acompanhem, @sigafalme, @3boficial. E Yolanda, a secretaria tem alguma rede social? Tem as redes sociais da Secretaria de Educação, tem a ECIPB, que é muito importante. Essa eu sigo. Ela tá travando bastante. Mas é @ECIPB, ECIPB, tá, gente? Onde vocês ficam aí atentas e as portas ficam abertas para se conectarem conosco, trazer esses questionamentos e acompanharem todas as nossas ações aí em prol da inovação na educação e ao desenvolvimento do empreendedorismo social junto com a educação para a gente conseguir aí um mundo melhor. Beleza? Ótimo. Obrigada. Beijo a todas e a todos e continue aí na programação da Campus Party. Tchau, obrigada. Obrigada a todos.